E aí galerinha, beleza? Eu sou Arthur Garcia e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês de como os aviões não colidem no ar. Eu lembro que quando eu comecei a voar era uma dúvida que eu tinha muito grande disso daí. Eu pensava tipo, nossa, como que os pilotos conseguem voar? Como que eles combinam? Que regra que tem? Como que funciona? O avião tem um equipamento? Ou a torre controla os aviões em todo lugar que eles voam? Como que isso aí exatamente funciona para não bater um avião de frente com o outro? Ou bater na lateral do outro e assim por diante? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda vez que eu tenho um tempo eu gravo esses vídeos para vocês. E deixa nos comentários dúvidas, ou se vocês quiserem opiniões de vídeos diferentes, coloquem aí que eu falo para vocês. Eu me formei como piloto, tenho as carteiras de piloto, então é bem provável que eu saiba responder as coisas que vocês tenham de dúvida, ou de novos vídeos, beleza? Deixa o like para me ajudar, já que eu estou fazendo um vídeo para dar uma força para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Como os aviões não batem no ar? Esse nome está errado. Quando você bate um avião no ar em outro avião, você chama isso de albaroamento. Bati um avião no ar, no avião do colega, ocasionei um albaroamento, beleza? Você não vai falar bati, tá? E aí, para não acontecer esse tipo de coisa, não bater um avião de frente com o outro. Como que isso aí pode acontecer? Antes da gente ver isso, eu achei um vídeo aqui que ele mostra... Vou tirar o som. Ele mostra um avião voando bem próximo do outro e muito rápido. Olha lá, essa fumaça aqui no fundo, ó, é o avião chegando perto. E outro avião já viu lá na tela dele lá que tinha outro avião chegando, por isso que ele já estava filmando, ele já estava sacado. E alguns aviões têm alguma tecnologia e conseguem ver onde tem outro avião, viu? Ó, passou. E aí eu ficava me perguntando, poxa, ele passou logo acima e à esquerda. E se eu tivesse um pouquinho mais alto e à esquerda? Como funciona isso daí para não acontecer, ó? Mais um vídeo aqui pra gente, ó. Esse aqui vai passar bem no meio da tela aqui, ó. Vou ver se eu consigo pausar pra gente aqui, bem na hora que ele for passar. Ó, olha onde tá passando o avião. E se esse avião tivesse um pouquinho mais alto e à esquerda? Será que não ia bater um de frente com o outro? E por que esse avião não tá um pouco mais alto e à esquerda? Olha que doideira, vou botar de novo aqui pra vocês verem. Aí, ó, passou. E aí eu sempre tinha essa dúvida, meu, como que isso acontece? Primeiro de tudo eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Perto de aeroporto, ou seja, onde tem uma torre de controle que literalmente controla os aviões e está em funcionamento, a torre vai controlar os aviões. Então a preocupação é menor. A torre vai te falar, desça tantos mil pés, vire na proa tal, ela pode fazer isso, ou vire em direção a tal prédio, ou tal lugar. Então ela vai te guiando, te falando altitudes, né? E vai te falando para onde ir. Então a preocupação perto de torres que controlam os aviões é muito menor. O problema é quando você sai de perto delas. Quando você sai de perto delas, entre aspas, você não tem controle, você é responsável pela sua separação na maioria dos espaços aéreos brasileiros. Então, ó, simbolizando esse controle aqui, tem esse arco aqui. Não vou falar de ATZ, terminal nem nada, isso aí é um vídeo simples só para vocês entenderem o basicão, beleza? E aí tem a torre bem pequenininha aqui e às vezes tem outros espaços aéreos onde existe um certo controle ali também. Então tá vendo que aqui a gente tem dois espaços aéreos controlando as aeronaves, tem algumas aerovias chegando aqui que também em alguns lugares tem um certo controle e tal, mas para falar disso para vocês, eu preciso mostrar um negócio que é o tal do altímetro. Eu baixei um aplicativo no celular, escrevi altímetro na Apple Store e abaixou. Eu vou ver se eu acho algum para Android e deixo o link na descrição. O que acontece? Os pilotos, para saber em que altitude eles estão voando, eles precisam olhar no reloginho lá da cabine deles, no altímetro deles. E aí o que acontece? Esse altímetro, ele lê a altitude ou altura? Não lê. O ser humano teve uma sacada muito legal, que foi de que, quando você vai subindo o teu avião, o que vai diminuindo? A pressão. Não é verdade que quanto mais você sobe, menos ar você tem? Tem aqueles vídeos lá da National Geographic escalando o Monte Everest, que o povo sobe um monte, quanto mais sobe, menos ar tem, precisa usar máscara. Por quê?
tem menos pressão, tem menos ar, tem menos oxigênio. Então, tendo menos pressão, eles converteram esse leitor de pressão em altímetro. Então, quando ele desce, a altitude vai diminuindo. Quando ele sobe, a altitude vai aumentando porque a pressão diminui. Então, esse leitor de pressão se falou como um altímetro. E aí tem uma janela aqui, ó, que ele vai deixar você setar a pressão que você quiser ou precisar para o momento, ó. Eu vou mexer aqui, ó. Olha que legal. Conforme você vai mexendo, ele vai mudando. Só esse relógio de baixo, tá? Esquece o de cima. E aí você vai selecionando. A torre vai te passar uma pressão para você voar perto da torre. Lembra que eu falei? Perto da torre, fica tranquilo. A torre vai te passar uma pressão. Por quê? A torre, ela consta com uma estação lá que tem um medidor de pressão. Então o carinha vai lá, olha lá e fala, a pressão agora tá 10, 10. Aí ele vai passar pro avião, selecione pressão 10, 10. Aí ele vai lá e seleciona a pressão 10, 10 aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aí, redondinho. Por que ele faz isso? Vamos supor que o avião tá voando e vai pousar. E ele selecionou 10, 10 certinho. Aí, meu aeroporto tá a 1.000 pés acima do nível médio do mar. Quando eu for descendo, eu sei que o limite para descer é 1.000 pés. Tô voando no meio de nuvem e não tô enxergando nada. Mas eu tô com o meu altímetro setado 10, 10 igual tá ali. Conforme eu for descendo, eu sei que o limite que eu posso ir é 1.000 pés, que é onde eu vou bater no chão. Se eu passar de 1.000, eu sei que eu vou bater no chão. Se eu voar acima de 1.000, eu tô voando acima do chão. E aí a torre passa aquela pressão atualizada para você, porque a pressão muda, entendeu? Às vezes a pressão pode estar maior, lembra que a gente escuta na televisão? Às vezes a pressão pode estar menor, e isso faz, meu altímetro mudar. Então, para não bater no chão, chegando próximo ao aeroporto, a torre te passa a pressão certinha. Só que tem um detalhe, vamos mudar aqui de tela, eu vou passar esse site da RedMatch para vocês, que dá para consultar a pressão de cada aeroporto. No finalzinho da mensagem ali, você vai ver escrito Q. 10, 17. Eu não consigo ir com o mouse, senão ele sai. Mas vamos ver, no finalzinho ali você vê que tá Q, 10, 17. Dá uma pausada no vídeo e procura. Quando a gente muda de aeroporto, vamos achar outro aqui que não tem já, Q, 10, 15. É a pressão em QNH que foi lida naquele horário. Tá? Não é atualizada, foi naquele horário. A torre passa atualizada no momento. Então, naquele horário, foi a pressão Q, 10, 15. Então, o avião que for voar no aeroporto de Araçatuba vai colocar 10, 15. Então, o cara que for voar no aeroporto Gavião Peixoto vai colocar 10, 17 e assim por diante. Então, o que acontece? Você está vendo que de aeroporto para aeroporto está mudando essa pressão? Aí você fala, Arthur, tá bom, eu vou voar nesse aeroporto que está 10, 17, eu sei que eu vou me proteger, não vou bater no solo colocando 10, 17. No aeroporto que eu colocar 10, 15, eu vou me proteger se eu colocar o 10, 15 ali e não vou atingir o solo. Mas e quando eu vou longe do aeroporto? Um cara vai decolar com a pressão 10, 15, o outro 10, 17, o outro 10, 20 e vai virar uma bagunça lá em cima. Porque, vamos colocar meu altímetro de novo aqui, vamos ver aqui, quando eu mexo na pressão, mexe meu altímetro. Então, um cara tá voando aqui, mostrando 2.000 pés com a pressão 10, 13. O outro tá voando na pressão 10, 18, e tá mostrando 2.150. Já acabou com tudo, já não tem como funcionar. Então, essa pressão é só próximo ao aeroporto. O que acontece? Vamos abrir de novo aqui nossa apresentação de slide. A torre passou para você a da torre e você vai usar a torre. Saindo de perto da torre e voando mais alto, você vai cruzar uma altitude que chama altitude de transição. Aí que começa de verdade a entender. Eu sei que parece um pouco complicado, mas se eu não te explicar de verdade como isso funciona, você vai sair sem entender de verdade isso. Então, voou próximo à torre, uma altitude baixa, voei QNH. Voei acima da altitude de transição, cruzei ela, vou colocar QNE. QNE foi decidido que seria 10, 13, ou seja, todo mundo que voar acima da altitude de transição e colocar QNE vai setar 10, 13. Vai vir aqui no seu altímetro e vai colocar 10, 13.25. Normalmente esse ponto 25 não tem nos altímetros. Então o que acontece? Todo mundo vai voar certinho e vai ficar combinado. Então não tem como um avião bater no outro. E aí tem algumas regras que vão dizer que prova que o avião pode ir e que altitude ele tem que voar. Que daí fica certinho para não bater um avião no outro. Então, perto da torre QNH, saiu de perto da torre e voa mais alto, QNE. Aí tem essa tabela aqui. Quando você voa por instrumento, você olha para dentro do avião. Quando você voa por visual,
você olha para fora do avião. Então, voando por instrumento, eles determinaram que o nível mínimo seria 2.000 pés, né? Seria o nível 020, e você poderia voar só em níveis certos, ou seja, de 1.000 em 1.000, ó, 2.000, aí do outro lado 3, do lado de cá 4, 5 do lado de lá, 6, ó, tá vendo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voando instrumento. Voando visual, você tem que voar quebrado, que é de 500 e 500, ó. 4,5, 3,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Nisso já separou os aviões que voam instrumento do visual 500 pés. Olha que beleza. O avião que está voando visual olha para fora para se localizar. O que está voando instrumento olha para dentro. Então não tem como bater um no outro visual instrumento porque eles já estão voando com separação de 500 pés. Mas aí você vai falar, Arthur, mas o cara que está voando instrumento, ele está voando de 1.000 em 1.000. Mas o outro cara que também está voando instrumento está voando de 1.000 em 1.000. Como que não bate um de frente com o outro? Aí o que acontece? Quando você traça uma rota de um lugar para o outro, você vai ter um rumo. Ou seja, vamos abrir minha caneta aqui e vamos escrever aqui como é que funciona. Eu vou tirar esse meu altímetro e vou colocar o meu mouse para a gente poder escrever. Ó, eu estou saindo com o meu avião e estou indo nessa direção voando instrumento. Nessa direção vai ser para cá, ó. Tá vendo que a minha proa, vamos supor que seja 090, o meu rumo aqui, né? 090. Eu estou indo no rumo 090. Tá vendo que eu peguei essa faixa entre 0 graus e 179? Então eles falam, pô, se você está voando instrumento e está voando nessa faixa de 000 a 179, você tem que obrigatoriamente escolher esses níveis de voo. E se você voar, por exemplo, se eu for o contrário, Arthur, for para cá, for para 270, aí você escolhe a tabela do outro lado. Ó, vim para cá, sou obrigado a escolher. Então, por exemplo, eu estou indo para cá no 200, ou seja, 20.000 pés, e o cara que está indo para lá está indo, por exemplo, a 21.000 pés. Então, quando a gente se trombar um de frente com o outro, igual no vídeo que a gente viu no começo, um vai estar a 20.000 pés e o outro vai estar a 21.000 pés. Eu coloquei um 0 a mais, está errado. Tá vendo que tem uma separação de 1.000 pés entre um e outro? Então, aí você já matou. De instrumento para instrumento, tem uma divisão de 1.000 pés. Entre instrumento e visual, 500 pés. E entre os visuais, a mesma coisa. Se eu pego esse mouse aqui que foge de mim, hein? Vamos. Se eu pego e vou para cá, por exemplo, ó, na minha proa, e pego uma proa aqui de um rumo de 0,30, por exemplo, vamos supor que seja 0,30, tá entre 000 e 179. Eu sou obrigado a escolher esses níveis de voo para voar. Então eu posso voar a 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, 11,5 e 13,5. E se eu for voar ao contrário, for voar aqui para baixo, ó, a 210 graus, que são 180 graus ao contrário de 30, né? Eu posso bater um de frente com o outro? Não, não vai bater, porque você é obrigado a escolher essas tabelas aqui, ó. Desse lado é par e desse lado é ímpar. Da mesmo jeito acontece na tabela de FR, viu? Desse lado é par e desse lado é ímpar. Ó, par, 4,5, 6,5, 8,5, 10,500, 12,500 e assim por diante. E o ímpar? 3,500, 5,500, 7,500 e assim vai. Então, ó, se eu for voar no 210 aqui e escolher o 105, FL 105, o outro cara pode escolher o 95, ó, 095, que não tem problema nenhum, ó. Entre 9.500 e 10.500 ainda tem 1.000 pés. E se chegar perto também do IFR, vai ter 500 pés de separação, então não tem como bater. O perigo fica quando você está aqui, ó. Quando você está nesses limites aqui, 000 e 379. Porque aqui tem um ângulo bem grande separando, mas na verdade é 1 grau só. Então se o cara estiver indo para 000 e o outro voltando de 180, mas ele lê sem querer 179, então um tá 000 e o outro tá 179, tem problema de bater. Eu não vou falar nisso, mas tem um perigo maior. E aí você fala, Arthur, tem mais uma separação aí que faz o cara não bater. O visual só pode voar até 14.500 pés. Acima disso ele não pode voar mais, é só por instrumento. E aí já começa a separar os caras. E aí também tem mais uma regra. Quando você voa acima de 14.500, só instrumento, né?
Quando você entra num nível de voo do 290 até o 410, você não tem mais a separação de 1000 pés, você tem a separação de 2000 pés para quando voa o instrumento. Então, ó, 290, 310, 330 e assim vai, ó, 2000 pés. Como isso ocasionava muito tráfego aéreo, muito avião querendo voar e não tendo nível disponível, eles criaram um negócio chamado RVSM, que eles reduzem o nível mínimo de voo. Então o cara vai voar lá, eu esqueço onde tá o mouse, se ele tiver os requisitos para voar RVSM, ele continua voando 1000 pés de separação. Mas assim, é bem mais chato, não é todo avião que pode voar, tem que ter treinamento do piloto, a aeronave tem que estar capacitada, e assim por diante. De regra, são 2000 pés de separação acima do 290 até o 410. Se for disponível para voar RVSM, pode reduzir para 1000 pés. Aí você fala, por que, Arthur, que tem essa separação de 2000 pés? Porque os aviões voam muito mais rápido, que voam alto, porque a pressão lá em cima é muito baixa, o erro pode ser maior, e assim por diante. Então, basicamente é isso. Eu sei que parece um pouco confuso, mas eu queria trazer o basicão para vocês, para quem não entende nada de avião, beleza? Tem alguma dúvida? Deixa aí. Mas é basicamente isso. Voa perto de torre, vai colocar a pressão que a torre te der. Isso a gente fala pagar, né? A pressão que a torre te pagou. Voou acima da altitude de transição, você vai colocar QNE. QNE vai voar 10, 13, todo mundo voa na mesma pressão. E aí usa aquela tabelinha de voo IFR ou visual para poder escolher o nível de voo que você vai voar. Pode usar o nível de voo para voar em simulador de voo já para ir pegando as manhas. Traça a rota igual eu já ensinei num outro vídeo meu. E aí você coloca lá esse nível de voo que você vai voar para já ir aprendendo e fazendo como um piloto de verdade faz. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Deixa um like se você não deixou e até o próximo vídeo.